Olá, muito boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Márcio Aguiar, principal executivo na América Latina da NVIDIA, a fabricante de chips que se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo. A nossa outra convidada é Roberta Patti, executiva do Spotify, que vai trazer dados inéditos do mais famoso aplicativo de músicas do mundo. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Uma novata entrou no ano passado entre as empresas mais valiosas do planeta, ao lado de Apple, de Microsoft, de Amazon, de Google. É a NVIDIA. Ela ficou famosa pelo produto que está na origem do seu lançamento, a fabricação de chips para videogames. Mas a empresa aprendeu uma lição básica nos negócios que muito empreendedor esquece, que é não se acomodar. Hoje, ela é a protagonista entre as companhias que produzem e fornecem chips que suportam a inteligência artificial generativa. Em junho do ano passado, a NVIDIA bateu $1 trilhão em valor de mercado. Desde então, ela já passou os $2 trilhões. É muito dinheiro, né? Embora tenha sede nos Estados Unidos, a NVIDIA tem um braço importante no Brasil, comandada por Márcio Aguiar, diretor executivo da empresa no Brasil e principal representante da companhia por aqui. E é com ele, Márcio Aguiar, nosso convidado do Show Business deste bloco. Obrigado pela presença aqui no programa, Márcio. Mas como é que o Brasil tem aproveitado esse boom da AI, da inteligência artificial, que corre pelo mundo? Nós estamos competitivos, nós estamos bem, nós estamos atrasados? Então, Bruno, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Em relação ao Brasil, nós estamos vivendo um momento onde o país está olhando com muito mais carinho em poder oferecer todas essas técnicas computacionais aí para os grandes laboratórios nacionais que a gente possui. Existem alguns laboratórios que estão um pouco mais avançados e, como eu costumo dizer às pessoas, não que estamos atrasados, mas que estamos nos organizando para nos tornarmos tão competitivos quanto as outras nações, né? Somos um país em evidência na América Latina, formamos muitos engenheiros, cientistas de dados e temos, né, que pouca gente tem essa visibilidade, temos um braço muito forte, muitas empresas, startups surgindo com muitos produtos muito bons e nós estamos tendo a honra de ter a oportunidade de estar levando muito conhecimento para essas empresas de tecnologia, que chamamos aí de startups, mas que são, na verdade, as que estão levando, né, esses novos conceitos computacionais para a indústria e nós estamos aí ali naquele epicentro, conectando-as com grandes corporações. Então, essa é a NVIDIA, realmente temos um compromisso a cada vez maior, cada vez que a gente atinge esses números aí que você... Esses trilhões, né? A gente está falando, eu estou acostumado, lidando com um programa de negócio, eu estou acostumado em falar em milhões de dólares, em bilhões, mas em trilhão eu não estou tão acostumado assim, hein, Márcio? Não, Você já se acostumou? Não que a gente já tenha se acostumado, a questão é que não que tudo também ocorreu de uma maneira tão repentina, nós sabíamos que todo esse caminho que a gente vem trilhando, né, como corporação, ele iria chegar nesse nível. E o mais interessante de tudo isso, então, já que você está se acostumando com esses trilhões, eu quero dizer para você que nós estamos apenas começando. Existe um mercado enorme, estimativas de mercado dizem que esse mercado de inteligência artificial tem um potencial de $100 trilhões. Então, você imagina. Tá. Então, nós hoje estamos entregando como corporação, vendemos 68 bilhões no ano passado de dólares. Esse ano, uma projeção de um pouco mais de 100 bilhões. Então, você vê já essa taxa de crescimento. E isso ainda,
estamos ali trabalhando num nível muito forte, ainda com os grandes provedores de cloud, mas aí a gente já começa a ver as grandes corporações olhando com mais carinho, analisando como isso vai afetar os seus negócios, porque a tecnologia está muito mais próxima do que elas imaginam. Ô Márcio, você que é o principal representante da empresa no Brasil, quem que é o principal cliente de vocês por aqui? Hoje, em termos de receita, é a Petrobras. Petrobras. É uma parceria que já vem desde 2006, junto à NVIDIA, e hoje a gente tem tido esse privilégio de trabalhar muito próximo deles. Deixa eu usar o exemplo da Petrobras, então. Porque quando a gente fala de uma empresa como a NVIDIA, muita gente tem ouvido falar, mas muita gente não entende o que ela oferece como negócio. Então eu vou usar o exemplo da Petrobras, o principal cliente da empresa no Brasil. Qual que é o business? O que vocês oferecem para uma Petrobras? Muito bem. Então, até voltando um pouquinho, né, para que os nossos telespectadores possam entender, a NVIDIA é uma companhia que desenvolve plataformas de softwares para ajudar a essas empresas a acelerarem os seus projetos que envolvam aí a parte de computação gráfica, a parte de computação de alto desempenho e agora inteligência artificial. Então a gente traz ao mercado várias capas de softwares, várias redes neurais pré-treinadas e, obviamente, dentro dessa plataforma a gente tem a GPU. O que é a GPU? Para muitos é a placa gráfica ou a plaquinha de vídeo, como o pessoal costuma se endereçar a esse produto, mas é nesse conjunto entre software e hardware que a gente consegue desenvolver, né, um produto final junto com esses clientes. Então, por exemplo, dentro da Petrobras, a área de exploração e produção, onde eles têm um papel vital, que é perfuração de novos plataformas, de petróleos, né? Exatamente. Então, existe uma necessidade de fazer muita simulação para se fazer essa perfuração, e ela é muito custosa. Então, eles fazem bastante análises, né, através de softwares de parceiros da indústria que são especialistas nessa questão de perfuração e que, com isso, coloca eles, né, como empresa em evidência, que é uma das que mais investem em tecnologias, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, dentro das grandes operadoras aí de petróleo. Quais áreas mais demandam hoje no Brasil os serviços de inteligência artificial? Nós temos visto uma demanda muito grande vindo da indústria de manufatura agora, né? O Brasil está vivendo um momento que estão voltando aí a produzir, né, mais produtos localmente. Então a gente tem tido essa oportunidade com grandes empresas multinacionais que estão trazendo seus negócios para o Brasil e bancos também trazendo, né, novos conceitos de processamento de linguagem natural para melhorar o atendimento junto aos seus clientes. Você tem a parte de varejo, que é uma concorrência enorme entre as grandes empresas. Márcio, eu ia fazer essa pergunta, eu ia citar 3 setores. Varejo, financeiro, deixa eu usar outro também, saúde também. Desses 3, só vamos pegar esses 3. Quem está sabendo melhor lidar com a inteligência artificial? O setor financeiro. Setor financeiro? Isso. Mas o nosso compromisso a nível global com a área de saúde, ele é enorme. Então você vai ouvir falar muito agora, a partir de agora, o trabalho que a gente vem fazendo com os principais empresas da indústria farmacêutica, onde eles descobriram que essas técnicas de inteligência artificial vão ajudá-los a desenvolver novos projetos para desenvolver novos medicamentos, novas vacinas, e isso para nós é uma satisfação enorme. Mas em termos de Brasil, mercado financeiro, e a gente começa a ver também, que é o seguinte, você já entrou no tema do IA generativo, né? Eu ia falar em inglês Generative AI, mas o IA generativo. Essa é uma técnica que está assim, um pouco avançada ainda para a realidade das empresas brasileiras. No varejo, eles usam muito as técnicas de visão computacional, que é uma técnica onde eles
estão monitorando o comportamento de cliente, estão monitorando ali a questão da logística, né? Estão melhorando a segurança dentro do ambiente que eles oferecem, e todas essas técnicas de muito poder de análise de imagem também requer uma grande infraestrutura para que todos aqueles dados possam ser processados quase que de maneira real. E os bancos, por questões aí dessa corrida dos grandes bancos contra as fintechs, né, que aqui no Brasil e na América Latina é extremamente disputado. Não, no Brasil, com certeza, né? O Brasil virou uma fábrica de fintechs, né? Então, tem fintech para todos os gostos, para todos os perfis, né? Sim, e existe a demanda, né? A gente, como usuário, eu acabo desfrutando bastante dessas inovações que são apresentadas por essas empresas, e, obviamente, os grandes bancos estão preparados para combater um pouco dessa rivalidade que é criada com eles. Aí. Então, o setor financeiro é que melhor está sabendo lidar. É o que tem investido mais, tem botado na prática isso, sim. E aquela história do chatbot, né? Uhum. Aquela coisa que você faz um atendimento personalizado de um banco, né? E que muita gente reclama, não gosta. Na verdade, isso é uma coisa até... Faz anos que tem isso, né? Aquele chatbot. Isso já ficou para trás? Os bancos, eles estão tentando outros tipos de serviços muito mais inteligentes? Pronto, um chatbot muito mais inteligente, usando técnicas onde esse robozinho tem um comportamento mais humano possível, e a gente tem tecnologia para tudo isso. Por isso que, às vezes, quando as pessoas me perguntam, igual você fez, quais são as principais indústrias, ou 3 principais, a gente tem um pouquinho de todo. De todos. A gente tem a parte de mídia e entretenimento, empresas como a de vocês aqui também, usando muitas técnicas de inteligência artificial para melhorar a qualidade da produção dos jornais, melhorar a qualidade de fundos, né, cenográficos, enfim. Tem uma série de produtos e temas que a IA ela joga um papel muito importante, entendeu? Ô, Márcio, você sabe, você deve acompanhar, evidentemente... eu chamo aqui nos nossos programas da Jovem Pan que a inteligência artificial virou, desde o ano passado, papo de boteco. As pessoas estão falando o tempo todo disso, a gente fala sem parar, porque todo mundo despertou para esse tema. Sim. Desde 2023. É algo que acontece. A inteligência artificial existe há muitos anos, mas desde 2023 teve essa atenção planetária. E parte dessa atenção planetária é muito por conta de medo das pessoas, né? Medo de perder postos de trabalho, principalmente. Medo de perder emprego. Uhum. O que você, um profissional da mais valiosa empresa que lida com inteligência artificial, pode falar para o nosso espectador? Eu não sei se você vai tranquilizá-los, ou você vai falar a partir de agora, falar assim, não, eu acho melhor você realmente achar uma outra atividade, porque você vai perder o seu emprego com a inteligência artificial. Então, esse é um tema que é sempre comentado com uma frequência, mas eu vou sempre olhar do lado bom da coisa, tá? O que a gente tem visto e temos trabalhado muito forte dessas empresas é uma série de novos profissionais surgindo, usando da melhor maneira possível as técnicas de IA para melhorar o trabalho daquele indivíduo. Obviamente vai ter uma transformação, não é que as pessoas vão perder seus empregos, elas vão se adaptar a novos conceitos e vão, diria eu, e muitos com quem eu atuo, vão se tornar melhores profissionais. Então, assim... Mais produtivos, você diz? Muito mais produtivos, né? Acho que como seres humanos a gente não nos foi dado toda essa inteligência para fazermos trabalho que são trabalhos muito repetitivos, isso nos cansa. Nós vamos ter a oportunidade de fazer trabalhos mais desafiadores. Obviamente vai ter que ter também toda uma mudança em termos da educação desses novos indivíduos, né? Então, assim, é uma mudança que vai acontecer em todos os níveis da sociedade, até mesmo nas escolas, né? Hoje os professores são desafiados a desenvolverem, né, suas aulas usando mais conteúdo digital, mais interativo, porque os alunos já vêm de casa
com uma exposição muito maior aos dispositivos móveis, né? Muito gráfico, então aquilo tem que se mudar. Então, assim, é difícil de falar agora quem vai ser afetado. Existe, sim, aqueles rumores, por exemplo, quem trabalha na área de medicina, principalmente um radiologista, né? Que ele passa ali horas fazendo um laudo de um exame, que aquilo vai acabar. Não é bem assim, porque hoje, se a inteligência artificial está sendo bem assertiva em proporcionar aquele resultado de um exame, é porque um profissional, um radiologista, foi ali, validou aquele dado e alimentou o computador para que aquilo se torne repetitivo e que vai ajudar um próximo paciente. Então, não é da hora de uma. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Obviamente. Quer dizer, você não é um alarmista, né? Você está dando. Você é um otimista, na verdade, né? Mas a gente tem que pensar sempre assim, né? Porque se for pensar que vai acabar, daqui a pouco você vai ser aqui um avatar, imagina? Aí vai me dar medo. Né? Aí vai me dar medo, hein, Márcio? Esse avatar vai gravar 10 vídeos por dia, todos os dias, não vai cansar nunca. Exato. Agora, tem uma característica humana ou uma habilidade humana que você acha que a inteligência artificial não vai conseguir replicar de maneira alguma? Olha, tem várias, né? Quem trabalha, por exemplo, na área de humanas, um médico, né? Uma profissão que requer uma inteligência, uma habilidade extraordinária, né? Que não é só dar um diagnóstico, um cirurgião, por mais que hoje eles tenham também o auxílio, né, de robôs para, sei lá, acelerar uma operação, uma cirurgia, ou ser mais assertivo, mas eu ainda não consigo ver. É difícil. Por exemplo, a gente confia tanto, né, em robôs, em automação, mas hoje eu diria que uma grande parte da população não entraria em um avião que fosse 100% autônomo. Não, é isso que eu ia falar. Eu não sei se tem tanta gente assim confiando nos robôs, né? E esse exemplo que você deu é o melhor de todos. Eu não entraria num avião. Mas todos nós entramos num avião, ele é 90% autônomo. O piloto está só tirando ele do solo, botando lá no nível lá 10 mil pés, 30 mil pés, e ele está no automático. Mas tem a intervenção humana que vai ser, quando necessário, que vai trazer a segurança para todos nós. Por isso que é um pouco contraditório, entendeu? Ô, Márcio, você acabou de chegar de um grande evento nos Estados Unidos, que é uma espécie de convenção da NVIDIA, né? Um evento anual, inclusive, que milhares de pessoas vão, não só funcionários, não só parceiros, gente que paga ali um ingresso que não é barato para estar ali fazendo uma imersão nesse universo de inteligência artificial. O que tem de novidades em relação a investimentos da NVIDIA? Até porque o fundador e o CEO, o Jensen, ele estava presente lá, né? Sim, essa é a nossa maior conferência, né? Chama-se GTC, que é o GPU Technology Conference. Acontece anualmente em San José, na Califórnia. É um evento onde a gente tem a oportunidade de reunir todo o nosso ecossistema. Empresas, desenvolvedores e parceiros que estão ali para trazer os seus produtos que são desenvolvidos com as nossas plataformas. Então, é uma responsabilidade enorme. São mais de 500 expositores, todos desenvolvendo em cima das plataformas de software e de hardware da NVIDIA. E, em paralelo, também, nós capacitamos vários cientistas de dados. Existem cursos ao longo de 4 dias de eventos, do evento, para que essas pessoas possam se tornar mais ávidas, mais conhecedoras das técnicas da NVIDIA. E, obviamente, a questão do networking. Para quem é de negócios, sou suspeitoso de falar, mas é o melhor lugar para você interagir com todos os grandes players do nosso ecossistema. Então, assim, quem tiver a oportunidade, no ano que vem, não temos a data ainda, vai ser em março, mas eu diria que é um evento onde, para aqueles que são desafiados em trazer inovação tecnológica para o seu negócio, eu diria que ele vai sair dali com uma visão muito mais ampla e mais confiante, porque acho que esse é o maior desafio das empresas. Elas
tem pessoas altamente capacitadas em gerir a inovação dentro da empresa, mas existe, obviamente, uma responsabilidade que é aquela, imagina, uma pessoa como um título de CIO ou de CTO, né, que são os Innovations Officers ou Technology Officer, termos lindos, mas ele tem uma responsabilidade enorme de como que eu mudo um negócio que já vem funcionando há anos, que eu vou adotar uma técnica nova, o que isso vai me trazer de impacto para a minha corporação. Então, esse é um dos receios dessas pessoas e a gente acaba ajudando bastante. Mas vamos falar de investimento da NVIDIA, né? Com esses trilhões aí em valor de mercado, e eu imagino que foi divulgado, né? Para onde que está indo esses investimentos da empresa? Eu sinto até pelas suas respostas que talvez uma grande aposta de vocês é no setor de saúde. Sim, a gente vem anunciando uma grande mudança que acho que toda a sociedade vai se beneficiar. O setor de saúde, principalmente o setor de biomedicina, né, está recebendo uma atenção especial da NVIDIA através desse ecossistema dos grandes laboratórios, trabalhando muito próximo dos nossos cientistas de dados para melhorar cada vez mais aí as nossas vidas, né? Isso não é só novos medicamentos, é todo o setor mesmo. Todo o setor mesmo. Imagina, a área de robótica também vai ter um grande papel, né? Trazendo, por se dizer assim, robôs que vão atuar como ajudantes ali dos médicos, né? Então, vocês vão ouvir bastante nessa área de robótica, na área de biomedicina, de biofarma, e é onde a NVIDIA vai ter um papel de destaque. Você que tem contato, né? Você começou quando na NVIDIA? Em que ano? Em 2010, em outubro de 2010. Foi ali que você se deparou a primeira vez com as duas palavras mais faladas no ano passado e até hoje, né? No mundo, inteligência artificial? Ainda em 2010, não. Em 2010 ainda falávamos muito de computação de alto desempenho, que é ainda muito focado na análise de dados químicos, de física, de biologia. O AI mesmo, inteligência artificial, a gente começou a ouvir em 2012. E a primeira vez que você escutou falar de inteligência artificial, você imaginava esse impacto que está causando já? Não imaginávamos que fosse acontecer tão rápido, que por mais que, né, estamos em 2024, em 2012, 12 anos, mas nós criamos um grupo dentro da NVIDIA, mais ainda nos Estados Unidos, para estudar bem qual era o impacto que isso teria na sociedade. Tivemos vários laboratórios, várias universidades que já estavam desenvolvendo esses novos conceitos computacionais, usando as nossas placas, ou GPUs, né, para se dizer assim, voltadas para gaming, para esse propósito de... Porque tudo nasceu ali, né? Em 93, Sim, nasceu e continua, é onde a gente nunca vai deixar de desenvolver novas técnicas para atender não só o mercado de game, mas aí a gente chega hoje na indústria com as técnicas dos gêmeos digitais, né? Ou em inglês é o que a gente chama de digital twin. Mas quando em 2012 nós vimos vários pesquisadores usando as GPUs para gaming, para fazer cálculos matemáticos bem pesados, nós tivemos um alerta. Precisamos desenvolver um hardware mais voltado a atender a esse processamento matemático que esses novos programas vão demandar. E aí, em 2016, aí você vê 4 anos de estudo, de parceria com os laboratórios, com as universidades, a gente lança a primeira GPU voltada para essa necessidade de processamento matemático. Para você, qual que é a maior lição que você tira de um empreendedor como o Jensen Huang, o fundador da NVIDIA, né, que criou essa empresa na Califórnia em 1993, volto a repetir, como fabricante aí de chips para videogames e que se transformou em poucos anos, né, mais de 20 anos depois, em uma das empresas mais valiosas do mundo. Quando você olha a história,
e as lições, os ensinamentos, as falas, você que está com frequência próximo a ele, quais são as lições? Olha, ele sempre nos relembra que nós estamos há 30 dias de estarmos fora do business. Ou seja, temos que continuar focados, com o pé no chão e ajudando as empresas, né? Isso é fato. Ele sempre nos relembra também de esqueça o valor de mercado, porque isso não é algo que nós controlamos. Então é para esquecer desse trilhão aí. Mas a gente gosta dele. Isso você não segue tão à risca, né, Márcio? Não, todos nós temos que vibrar, né? Lógico, é verdade. E uma das preocupações, e ele sempre fala isso, nós não estamos preocupados com market share. Nós estamos preocupados em abrir novos mercados. Então, esse é um diferencial. Nós temos que estar sempre posicionados para os nossos clientes e ecossistema como uma empresa pioneira. A liderança, ela pode ser um resultado desse pioneirismo, mas o foco é onde nós podemos abrir um novo mercado para que os nossos clientes e parceiros possam botar em prática todo o conhecimento e o desejo que eles têm. Então, esse é o foco, porque o que nós vemos em outras grandes corporações é a preocupação pelo market share, que é importante, não deixa de ser importante. Mas a gente não trabalha com esse pensamento como a primeira urgência ali do business. Nós trabalhamos com como abrimos novos mercados. Porque quando eu falo daqui da parte de medicina, nós começamos a desenvolver uma plataforma chamada Clara, isso foi em 2010, e foi desenvolvida na época para análise de imagens, segmentação de imagens, para ajudar os radiologistas. Só que a partir dali, nós começamos a ouvir dos especialistas da área, e por que não para isso? E por que não? Será que eu poderia usar para simular uma molécula? Será que eu poderia... A gente começou, claro, porque o que é processamento, ou seja, o nosso objetivo é continuar desenvolvendo plataformas computacionais que um computador comum não consegue ajudar no desenvolvimento. Então, nós temos que criar um conjunto de softwares e hardware para que você, que é o especialista, coloque isso em prática. E como é que vocês estão lidando agora, né? Que vocês estão no protagonismo com a concorrência, com os outros fabricantes de chips e também com a concorrência das gigantes de tecnologia que estão ali do lado de vocês, né? Google, Microsoft, né? Olhando do lado bom, sempre. Como que a gente está lidando? Isso mostra ao mercado que nós estávamos certo quando entramos no business em 1993, quando lançamos a primeira GPU para gaming em 99, e se você acompanha toda essa trajetória, a gente continua desenvolvendo GPUs e o que nós chamamos também agora de arquiteturas de GPUs, que é um conjunto de múltiplas GPUs para atender diferentes demandas computacionais. Obviamente, como eu comentei, um mercado que tem um potencial de 100 trilhões de dólares, não teríamos como também não termos outras empresas interessadas em desenvolver GPUs. A gente acredita que eles vão ter o potencial, sim, de trazer novos produtos ao mercado, só que tem um outro lado que poucos conhecem, que é o lado do software. Então, a NVIDIA vem desenvolvendo softwares para as nossas arquiteturas de GPU, entrando nesse ano agora, há 16 anos. Então, a gente acredita que essas empresas, para se tornarem tão competitivas como nós somos agora, terão que desenvolver softwares, e esse software não se desenvolve da noite para o dia. Terão que desenvolver um ecossistema para extrair o máximo desse processamento das GPUs. E mais interessante de tudo isso é que hoje, quando a gente vê os nossos clientes e parceiros também desenvolvendo as suas GPUs, vale lembrar que uma empresa privada, quando ela precisa desenvolver um projeto de inteligência artificial, ela não usa só um desses clientes. Ela é, como a gente chama, de multi-cloud. Ela usa várias empresas provedoras de nuvem. E até a presente data, a NVIDIA é a única que tem as suas plataformas computacionais à disposição, disponíveis em todas essas nuvens. Então, assim,
é um trabalho, eu diria, que as grandes que estão desenvolvendo suas GPUs é muito mais para uso próprio e não ficar, obviamente, tão dependente, porque não estamos conseguindo, devido à demanda tão alta, entregar tudo tão rapidamente para os nossos clientes. Essa que é a questão. Márcio, muito rapidamente, a gente já teve oportunidade em outras ocasiões de conversar sobre o assunto e, inclusive, eu já entrevistei outras vezes. E uma vez eu perguntei sobre o segredo de uma empresa de sucesso, como é o caso, evidentemente, de uma NVIDIA. E você me falou o seguinte, é ter mentalidade de startup, pensar em inovação, ser ágil. Você continua com essa resposta? Sempre, isso tem sempre dentro da empresa esse ditado. Por quê? Uma startup é uma empresa que consegue trabalhar de maneira muito ágil, menos burocracia e que consegue muito rapidamente reunir as mentes mais brilhantes da corporação para desenvolver um novo produto. Por isso que a gente também adora trabalhar com as startups. A gente tem o privilégio de ter mais de 18 mil empresas no mundo todo que desenvolvem novos conceitos com técnicas de inteligência artificial e que usam as nossas plataformas de software. Então, assim, sempre vamos continuar sendo uma grande, para muitos, grande startup, porque precisamos continuar sendo ágeis. É aí que é o nosso diferencial. E, falando um pouco do CEO, além de fundador, ele é o CEO até então. O Jensen. E ele está no negócio todos os dias. Ele é acessível para qualquer funcionário, entendeu? E sempre ouvindo, gente, o que eu preciso melhorar? O que precisamos na indústria? Esse é o diferencial. Isso é que nos motiva, porque não é uma pessoa que você não tem um acesso tão fácil, entendeu? Então, e você vê na emoção com que como a gente fala, né? Muito bem, nós conversamos com Márcio Aguiar, o principal executivo da NVIDIA no Brasil. Adorei o papo, eu quero te agradecer. Eu te agradeço. Por essa entrevista, essa delícia de papo e principalmente por traduzir o que é inteligência artificial, que nesse papo você foi extremamente claro, e também falar do tamanho da inteligência artificial no Brasil. Muito obrigado. Posso voltar quando a gente chegar nos 3 trilhões? Pode voltar, já está mais do que convidado, hein? Vai ser breve? Você não quer se comprometer, né? Vamos voltar. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Márcio. Obrigado, Bruno. E o Show Business dá uma pausa e volta em instantes. Até já. E voltamos com o Show Business. O Spotify tem crescido nas receitas geradas por artistas brasileiros. O serviço de streaming de música mais popular do mundo tem uma líder de negócios no Brasil e é com ela que nós vamos conversar neste bloco. Roberta Patti, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Roberta, em dezembro recente, você comemorou 10 anos de Spotify. E você manifestou publicamente que se sentia privilegiada em participar da consolidação do streaming do Brasil e, principal, que me chamou a atenção, você falou que é muito gostoso participar da retomada da prosperidade da indústria musical no país. Qual que é o atual panorama dessa indústria musical no Brasil? Bruno, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A história do Spotify no Brasil é de muito sucesso e muito aprendizado. A indústria da música no mundo teve o seu auge em 1999, teve a crise, em 2014 foi o pior recolhimento de receitas e em 2023 foi o recorde de receitas de novo. O que isso quer dizer? A gente virou a página do capítulo onde a indústria, a gente fala de uma recuperação para uma história de prosperidade e bater recorde de geração de receitas. E o streaming é o que puxa esse crescimento. Ano passado, o streaming foi 67% de todas as receitas geradas com música gravada. No Brasil, esse número no passado foi de 87%.
87%. Isso, 87%. O que significa esse número, 87%? Todo o trabalho do artista, 87% veio do Spotify? O que significa? Sim, das receitas que foram geradas com música gravada no Brasil em 2023, 87% disso veio do streaming, sendo que a maior parte veio dos streamings da parte por assinatura, dos assinantes premium. É fabuloso esse número, né? Um número revolucionário, né? Super forte. Revolucionário que eu digo no setor de música do país. Com certeza, né? com certeza. Se a gente comparar com anos atrás... Isso, se a gente compara, a indústria da música no Brasil gerou 2,8 bilhões de reais ano passado. Se a gente compara esse número com 2013, que foi o ano pré-Spotify, esse número, se eu não me engano, não chega a 500 milhões de reais, tá? E naquela época o digital era 40 e alguma coisa por cento, 40 e pouquinhos, hoje é 87 só de streaming. O mercado da música gerou 2,8 bilhões de reais. O Spotify pagou para os detentores de direitos que fazem um repasse para os artistas, a gente pagou 1,2 bi só ano passado. Esse número é 27% maior do que a gente gerou no ano anterior de 2022. Vamos começar, Roberta, pelo básico. Como é que o Spotify ganha dinheiro? A gente ganha dinheiro com dois tipos de assinatura, que a gente chama de modelo freemium. Então a gente tem a versão gratuita, que ela existe através de publicidade, e existe a modalidade premium, que são para os usuários que pagam a mensalidade. Né? Exatamente. Então você tem a publicidade e você tem a assinatura. Isso, e aí gera nossas receitas totais. Dessa receita, a gente repassa 2/3 para os detentores de direito. O conteúdo que a gente tem na plataforma, ele é licenciado, então a gente tem contratos com gravadoras, distribuidoras e editores, e a gente repassa 2/3 de toda a receita que a gente gera. Como é que vocês fazem com a turma que está chegando, né? Porque a gente está falando do meio artístico, meio musical, para a galera que não é conhecida, para a galera que não é uma Ivete Sangalo, que é conhecida nacionalmente. Como é que é feito? Na verdade, assim, você passa a receber uma remuneração, um X de reais ali, a partir do número de streams. Vocês chamam do quê? De streams? De streams. De streams, de vezes ouvidas aquela música. Como é que é esse repasse? Certo. Bom, para qualquer artista entregar música para o Spotify, você tem que vir através de uma distribuidora, que pode ser uma grande gravadora, pode ser uma distribuidora independente. O Spotify não paga diretamente ao artista. A gente não paga e a gente não recebe conteúdo direto do artista. A gente conta com esses agregadores de conteúdo que entregam com todas as informações. E uma vez que a gente recebe, é feita a contabilização, como você falou, por stream. E a partir disso, a gente chega num percentual da participação. Então, vamos supor, o Bruno lançou no Spotify, no Brasil, todos os seus streams gerados foram 1% de todos os streams do Brasil. E aí a gente vai repassar de acordo com essa sua participação na quantidade de streams, em cima do 1%. Porém, a gente paga aos detentores de direito, a empresa que fez a entrega do seu conteúdo e licenciou pra gente. E aí você tem, como artista, um contrato com essa gravadora ou distribuidora, e aí vai receber a partir daí. Que não necessariamente é uma gravadora. Pode ser uma distribuidora, uma solução tecnológica para entregar o conteúdo e fazer a questão dos pagamentos. Mas isso que você mencionou sobre um artista que está começando do zero, a gente tem alguns números que a gente divulgou do ano passado que são muito interessantes, muito fortes, expressivos, que 70% de toda a receita que a gente pagou para os detentores de direito ano passado, 70% foi para o mercado independente. Esse número no mundo é de 50%, ou seja, o Brasil é acima da média em termos de participação do independente. E por que isso é importante? Porque o independente, ele gera escala, todo artista começa independente, em volume você tem mais artista independente, então traz uma visão de diversidade cultural do Brasil muito ampla. Então é muito importante para demonstrar essa nuance de produção cultural no Brasil, mas é expressivo não só pelo volume de artistas independentes, mas também porque o independente hoje também é mainstream.
Essa é a chave de tudo, né? Se você for hoje no ranking das músicas mais tocadas do Brasil, muito provavelmente o que vai estar ali vai ser que a maioria desses artistas são independentes. Então, quando a gente fala de artista independente, não está mais falando do nicho. Do início ali, né? Você está falando do artista de grandes nomes, de um potencial comercial muito grande. E esse repasse que foi para os independentes, ele acontece em várias modalidades de artista. Então, não é mais sobre o topo da pirâmide que a gente está fazendo o repasse, que esses 27% estão atuando. É em várias fatias do segmento, do estágio de carreira do artista. Está crescendo em toda a cadeia. E isso é um fenômeno recente de, por exemplo, você ter tantos artistas consagrados que, por exemplo, não dependem mais de uma gravadora, eles são independentes mesmo. Eu citei o exemplo da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo é uma artista independente, né? Ela não tem uma gravadora por trás dela. Inclusive, vocês pagam para o representante dela, né? Como é que você chamou? Para o distribuidor, detentor de direitos. Isso. A Ivete teve uma trajetória numa major durante muitos e muitos anos e recentemente ela fez essa transição para o independente, para o formato independente. E calhou de acontecer da música Macetando ser o hit do carnaval. Macetando, né? Deve ter sido escutado. Foi o hit, né? Foi um dos... Tiveram muitos, mas esse foi, acho que, o principal. Mas o que acontece com o fenômeno do independente na era do streaming? Não só na era do streaming, mas com as tecnologias. Fica muito mais rápido, fácil e barato de você produzir conteúdo, distribuir conteúdo, promover conteúdo. Uma vez que você entrega essa música no Spotify, você tem acesso a uma plataforma chamada Spotify for Artists. Desculpa. Você tem acesso a uma plataforma chamada Spotify for Artists, onde você consegue programar os seus lançamentos e ver como que esse consumo acontece dentro da plataforma. Então, hoje em dia, você tem acesso a dados que antigamente... Na época do varejo, do físico, você entregava o seu conteúdo, o seu CD, ele era vendido e você tinha pouco dado para conseguir trabalhar em cima disso, trabalhar a estratégia, eventualmente até entender como começar a fazer turnê. Então, hoje em dia, com a transição total para o digital, você consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida. E eu tenho dados, inclusive dados inéditos aí do Spotify no Brasil. E me chama muito a atenção realmente do crescimento em relação à remuneração paga a esses artistas. Por exemplo, eu vou citar só um exemplo. Tem vários dados que o Spotify nos forneceu aqui para o Show Business. O número de artistas brasileiros que geraram mais de R$100 mil em receitas somente no Spotify, mais que triplicou desde 2018. E isso você tem vários valores, né? Você tem 500 mil, 1 milhão. E existe esse crescimento nos últimos anos. Existe. Como eu falei, em todos os recortes que a gente analisa, o crescimento ele foi distribuído. O que isso quer dizer? Que a pirâmide está ficando mais achatada, que o mercado está ficando mais democratizado e balanceado de um ponto de vista financeiro. E isso é muito legal porque cria um ciclo virtuoso. Quando a gente gera mais streams que são remunerados, você gera mais receita para os artistas que conseguem continuar produzindo com mais qualidade. Você consegue que a quantidade de artistas comece a aumentar também. Então, você estimula outras pessoas que têm algum dom, que têm alguma vontade de ser artista, de produzir, porque hoje no mercado digital é muito mais simples de você fazer e entregar a sua música. E aí, gerando mais conteúdo, você desbloqueia mais audiência, você consegue refletir mais das nuances culturais do Brasil. E uma coisa muito interessante, específica do Brasil, é que o brasileiro ama a música brasileira. Pode parecer óbvio. Mas é um dos poucos mercados do mundo onde a música local é mais consumida do que a música estrangeira. Isso para além do streaming, isso é um dado histórico de vendas e também se reflete no streaming. Então, sendo mais focado em música local, isso abre muita oportunidade para a gente de conseguir pegar os diferentes estilos musicais. O Brasil sendo um país continental, a música muda, né? A expressão cultural muda de uma região para outra. É uma oportunidade muito única e um desafio muito único do Brasil de conectar essas oportunidades de expressão artística com audiências que são únicas do Brasil também.
Roberta, você você está, como eu apresentei, há 10 anos no Spotify. E você veio da Sony. Ou seja, nessa década e até o período que você ficou no seu antigo emprego, você viu todas as transformações deste mercado, né? Inclusive, na primeira resposta, você falou até de queda, né, de ascensão. Para você, qual que foi a maior revolução nos últimos tempos? Além, claro, do meio digital. Eu acho que a grande revolução que o digital permitiu, que o streaming permitiu, é a questão da descoberta de novos artistas. Só ano passado, artistas brasileiros foram descobertos, ou seja, escutados pela primeira vez 10 bilhões de vezes no Brasil. Aliado a isso, os nossos editores que criam as playlists, fazem as programações, as seleções, eles programaram quase 10 mil artistas brasileiros em playlists editoriais, ou seja, existe uma intencionalidade de apresentar essa diversidade de artistas. Então, para o mundo. Para o mundo. Tá. Para o mundo. As playlists, elas são abertas para todos os mercados. Então, essa democratização do acesso, onde você tem a combinação do algoritmo, a questão do meu Spotify, né, de ser algo muito único. O meu Spotify é diferente do seu. Quando chega no final de ano e tem o Wrapped, o que você vai ver ali de maior consumo, dos seus padrões de consumo, vão ser diferentes dos meus. Então, essa combinação de ter uma experiência ultra personalizada permite essa capilarização de entrega. Então, o fator de descoberta quebra um pouco a lógica anterior, que ela era muito limitada realmente ao topo da pirâmide. E o que você gosta de ouvir? No seu Spotify ali, o que você mais escuta? Eu escuto muita coisa, essa é uma resposta um pouco batida, mas eu gosto muito de músicas que me desafiem. Músicas que não são tão... Eu escuto de tudo, eu escuto tudo que está lançando, mas eu gosto muito de escutar músicas que eu sinto que elas são um pouco estranhas, que elas fogem um pouco da normalidade. Eu escuto muita música instrumental também, porque como eu escuto fazendo outras atividades, eu presto muita atenção na letra. Então, às vezes, eu vou para o instrumental, que é para eu continuar funcional fazendo minhas atividades. Muito bem. Eu apresentei a Roberta com o cargo dela, né, que é líder de negócios no Brasil. Esse cargo é a principal liderança no país, né? O que significa esse cargo aí? O Spotify no Brasil não tem um CEO, é isso? É isso, a gente não tem CEO no Brasil, a gente tem as diferentes funções, tem a equipe de música, podcast, marketing, de publicidade, e eu entro acima dessas equipes, coordenando as estratégias individuais deles com a estratégia de Brasil, monitorando, entendendo como que isso afeta os indicadores de Brasil e como que tudo isso em execução, né? Tem todo um calendário também que tem coordenação de equipes, cronograma, como que isso contribui para os objetivos globais do Spotify. E como é que é liderar um time aí de dezenas de profissionais só no Brasil de um aplicativo tão estabelecido, consagrado como o Spotify? Como eu já, inclusive, tive a oportunidade de falar para você, a gente está falando de um aplicativo que está na liderança global e ele se confunde com outros aplicativos que está no comportamento das pessoas, né? As pessoas pensam no streaming de música e ligam diretamente a uma marca. Como é que é liderar esse time com tantas áreas? Como é que é? Eu vou te dizer que é relativamente fácil, porque as pessoas, elas são muito especialistas nas funções delas e elas entendem muito bem a missão do Spotify. A missão é desbloquear o potencial humano da criatividade para que artistas vivam da sua arte e os fãs, os ouvintes possam usufruir dessa produção. Essa é a missão da empresa? Essa é a missão da empresa. Do global. Tá, isso. Tá. Essa missão, ela é muito clara. A gente vive ela todos os dias. E é uma responsabilidade muito grande e as pessoas sabem disso. E existe um fator de paixão nesse trabalho.
Então, na verdade, demanda pouco nesse sentido, porque as pessoas entendem a missão e ela está no nosso dia a dia. É mais uma questão de coordenação, de entender os desafios, mas é relativamente fácil. Bom, você que coordena aí, comanda dezenas de profissionais, o que você mais valoriza num profissional? Eu valorizo a confiança. É aquele profissional que vem do soft skill, de que você fecha o olho e segura a mão e confia. Eu acho que currículos com qualidades técnicas a gente tem muito, mas aquela pessoa com soft skills que você sabe que alguma coisa não está caminhando tão bem e que você está junto com essa pessoa e vai dar certo ou vai dar errado, mas você tem essa, você tá ali com ela essa do lado. Confiança, isso é um fator fundamental. Ô, Roberta, você é jovem. O que você Qual foi a característica que você acredita que fez você ascender na carreira? Porque você começou como uma gerente, né, do Spotify, lá atrás, quando o Spotify nem tinha lançado no Brasil, né? Uhum. E você chegou ao cargo máximo no país. Por que você acredita que teve essa ascensão? Eu atribuo muito ao fator intuição. Eu acho que eu tive a oportunidade de ter muitas coisas acontecendo na minha carreira, tive momentos de tomadas de decisão de carreira, e eu sempre trabalhei com o que eu gosto, com música, e chegam alguns momentos em que você aprende a ouvir a sua intuição. Então, eu acho que eu cheguei aqui pelas tomadas de decisão, claro que por todos os fundamentos da minha vida que eu tive a oportunidade de ter, mas a intuição foi algo que eu aprendi a escutar e muitas das vezes, se não todas, ela estava certa. Então, eu acho que é um diferencial que quando você consegue se afinar com isso, você toma decisões melhores. E você sempre gostou de música desde criança? Você já pensava em trabalhar com música? Não, eu fui artista. Ah, você foi artista? Eu fui. Cantora? O que você fazia? Eu compunha, cantava, tocava. Você vai cantar aqui então no show business, né? Vai cantar ou não? Vocês nunca vão saber o nome. Mas um pouco antes de eu começar sempre foi minha paixão, eu tocava violão e cantava. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei uma banda, eu tive 2 anos de banda independente. Então, quando eu falo da importância desses números para o independente, eu falo com bastante conhecimento. Com propriedade, né? Porque você viveu ali. Né? É isso. Então, mas para mim era difícil ser artista. E por isso eu admiro a classe artística de uma forma... Mas por que é difícil? Eu ficava muito nervosa, É muito difícil para o artista. Bom, financeiramente era muito difícil, ainda mais eu na época de faculdade. Faculdade de publicidade, né? Isso, faculdade de publicidade. Era muito difícil, ainda não estagiava, ter que economizar, ter que contar com os pais para fazer alguma coisa e testar. E é um processo relativamente longo, ou naquela época era mais longo. Então, financeiramente, foi super difícil de conciliar com outras coisas. E o lugar do artista é um lugar muito difícil de expor, fazer um recorte criativo e entender a recepção, como que isso acontece, como você dá continuidade, como você persevera naquele caminho. E aí eu tive muita sorte de começar estagiando na Sony e trabalhar no backstage da música me preencheu mais do que estando à frente. Então, a banda começou a minguar e eu entendi que eu queria contribuir para o mercado da música mais do que ser a artista em si. Mas você chegou a um cargo de executiva mesmo, né? Você pensava nisso? Ou quando você viu que estava no backstage, você falou, não, é esse meu lugar. Mas você foi muito mais longe, talvez, do que você pensava, né? Eu acho que eu não pensava muito, eu estava muito feliz. Estava vivendo... Para quem é artista ou é apaixonado por música, começar a trabalhar no mercado da música é uma bolha que quando você fura é muito importante. Ô, Roberto, eu queria muito falar sobre a inteligência artificial. Como é que o Spotify, que eu imagino, porque a matéria-prima da inteligência artificial é dado. Uhum. E um aplicativo como o Spotify tem dado de tudo, como todos os aplicativos têm. Uhum. Como é que vocês lidam com... Vocês têm
aprimorado algum serviço em relação à inteligência, por conta da inteligência artificial? A nossa experiência com inteligência artificial não é nova. Vou te dar um exemplo, Descobertas da Semana, né? Que é a playlist que toda segunda-feira é apresentada para os usuários, com 30 músicas, baseada no seu perfil musical e dos usuários que são similares a você. É um tipo de inteligência artificial que vai ali gerando novos modelos para te entregar aquele conteúdo da ultrapersonalização. Então, o aplicativo, a sua experiência só é ultra personalizada por conta desses algoritmos que vão se refinando. O que está hoje em dia em crescimento exponencial e é o grande hype das discussões é a inteligência artificial generativa. Generativa, né? Isso. A nossa experiência com a inteligência artificial generativa é o que a gente chama de AI DJ, que é um recurso que está disponível nos Estados Unidos, se eu não me engano tem alguns outros mercados, que é um DJ que vai também te apresentando novas músicas e te dando um pouquinho de contexto. Então isso já é uma experimentação nossa nesse sentido. Agora, a inteligência artificial, ela é vista, por um lado, de muito otimismo, onde para a classe artística, o que a gente estava falando sobre viabilização de produção, de interpretação de dados, pode ajudar muito na criatividade e, ao mesmo tempo, claro, você tem que tomar cuidado para que os direitos que existem e o material que hoje ele é protegido por direitos, ele permaneça assim. Então, que a inteligência não sirva como uma ameaça. Então, são esses dois lados. Como permitir que melhore a experiência do criador, ao mesmo tempo protegendo o que deve ser protegido. Roberta, nessa década aí, dentro do Spotify, você ficou um tempo nos Estados Unidos, trabalhando na empresa nos Estados Unidos. É muito diferente o mercado musical brasileiro e de streaming, porque quando a gente está falando com a Roberta, a gente está falando tanto o mercado musical quanto o mercado de streaming. É muito diferente Estados Unidos e Brasil? É bastante diferente. O mercado de streaming nos Estados Unidos é um mercado bem mais maduro, bem mais competitivo. No Brasil, a gente fez essa virada e está caminhando para ser um mercado maduro, mas ainda tem um espaço de crescimento enorme, então potencial de crescimento aqui da audiência que ainda não aderiu ao streaming, ela ainda existe, então a gente ainda tem que desbloquear audiências, ao invés de competir por determinadas audiências, isso é diferente dos Estados Unidos. E o outro fator do Brasil que é um diferencial é a questão da preferência pelo consumo local. Esse que você falou, né? Isso é muito interessante. Nos Estados Unidos, não. As pessoas já... Os Estados Unidos consomem muita música local também. Mas é um país que sofre muito mais influência do que o Brasil. E aqui, quais são os artistas aí de preferência mesmo? Imagina, os sertanejos sempre estão na liderança, né? Olha, os gêneros que são principais hoje em dia, o sertanejo, que é historicamente o gênero nacional, o trap, o funk brasileiro também. A gente está vendo uma renovação e ascensão muito bacana do pagode. Vários pagode? Isso. Vários fenômeno artistas. Lá da década de 90, Exatamente. 2000. Exatamente. Voltando? Vem coisa muito bacana por aí, fazendo essa releitura e mescla do pagode. O Brasil tem uma peculiaridade também da fusão de gêneros, então hoje em dia é difícil você falar sertanejo, de piseiro, de arrocha, a música regional, ela tem muita troca também. Muito bem. Você não vai falar um artista que você mais gosta no Brasil? Fala um. Pode falar mais, viu, Roberta? Eu sou muito fã de Caetano Veloso. Caetano Veloso. Tá ali na sua liderança ali Todo ano entra rap, sai rap, Caetano Veloso é o meu principal artista. Como é que você vê o ano de 2024 e os próximos anos em relação à indústria musical e de streaming? Tudo leva a crer que vai prosseguir nessa trajetória de mais abundância, mais geração de conteúdo. Eu acho que a partir de um momento em que a indústria sai um pouco do gargalo, do sufoco, que era uma história de recuperação e passa a gerar receitas incrementais, o mercado começa a poder falar mais sobre variedade, sobre outros tipos de audiência.
Então, eu acho que vai ficar uma dinâmica bastante rica quando você começa a fomentar e, principalmente, através de todas as categorias de artistas. O streaming segue como o modelo que foi adotado e vai ser o predominante como principal forma de conteúdo, mas eu acho que os artistas conseguem agora ter um pouco mais de folga de testar outras coisas, outros conceitos. E para encerrar, qual é o artista brasileiro que mais gera lucro no Spotify? Nossa, a gente não tem essa... Temos? Tem esse dado? A gente tem o artista brasileiro que mais gera lucro, acho que a gente não tem. Não tem? Você não tem um palpite aí de quem mais? Você como comandante? Não, então, qual é a questão? O artista que gera mais stream, entram muitos fatores. Um artista pode ter uma negociação, pode gerar muitos streams e ter uma negociação com a gravadora de um percentual menor. Então eu posso estar deixando de falar outro artista que tem um percentual maior, isso é muito... Muito bom, muito bom, muito bom. Roberta, obrigado pela presença aqui no estúdio. Foi uma delícia aí falar sobre o universo Spotify. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Bruno. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.